Uma das frases mais frequentes no consultório é: hoje eu não tenho nada para falar. E, paradoxalmente, é aí que muitas vezes a análise começa de verdade. Na psicanálise, isso não é visto como falha do paciente, nem como falta de material. É entendido como um acontecimento psíquico. O silêncio fala, e fala muito. O não tenho nada quase nunca é ausência de conteúdo. É uma forma específica de relação com o próprio mundo interno. Não tenho nada pode ser defesa. Freud já descrevia a resistência. Forças psíquicas que impedem que algo venha à consciência. Quando o sujeito diz que não tem nada a dizer, pode estar acontecendo. Medo de tocar em algo doloroso, tentativa de evitar um afeto intenso, receio de julgamento, medo de perder uma imagem de si, defesa contra a própria vulnerabilidade. O não tem nada muitas vezes significa tem algo, mas eu não consigo chegar perto. O silêncio pode ser a borda de algo importante. O vazio como experiência psíquica. Nem todo não sei é defesa ativa. Às vezes é vivência de vazio psíquico. O Winnicott falava de falhas ambientais precoces que podem gerar dificuldade de contato com o mundo interno, sensação de não saber o que se sente, empobrecimento da vida psíquica representada. A pessoa não está escondendo algo de propósito. Ela realmente não tem acesso ao que sente. Isso é sofrimento, não indiferença. A análise ajuda a construir vida psíquica onde antes havia apenas sensação difusa. O silêncio como repetição de uma história. Muitos pacientes aprenderam que falar não adiantava. Ninguém escutava. Sentimentos eram ignorados. Expressar era perigoso. Então, diante do analista, repetem essa posição. Eu não tenho nada, mas o corpo mostra tensão, respiração presa, olhar que foge, inquietação. A pessoa aprendeu a calar para sobreviver. O silêncio pode ser memória relacional encarnada. Não tenho nada, e o medo de ser visto. Não tenho nada e o medo de ser visto. Falar livremente implica risco. Mostrar falhas, revelar contradições, entrar em contato com desejos, admitir inveja, raiva, dependência. Muitos sujeitos sustentam uma imagem de forte, resolvido, racional, independente. Na análise, essa imagem começa a falhar. E aí surge, não sei o que falar. Às vezes, o que não se suporta é ser visto sem a armadura. O silêncio como comunicação. Na clínica, o silêncio não é buraco, é linguagem. Ele pode comunicar raiva não dita, decepção com o analista, medo de decepcionar, desejo de ser conduzido, resistência à dependência. O analista escuta o clima do silêncio. É pesado, é tenso, é vazio, é angustiado, é confortável. Cada forma de silêncio conta uma história diferente. O que fazer quando não tem nada? Na psicanálise, a orientação é simples e profunda. Fale disso. Eu não sei o que dizer. Minha cabeça está vazia. Estou com vergonha de falar. Acho que não tenho nada importante. Isso já é material clínico, porque a questão nunca é o tema. É a relação do sujeito com o próprio mundo interno. Falar da dificuldade de falar é falar. O silêncio como porta de entrada para o verdadeiro. Muitas análises avançam justamente depois desses momentos, porque o sujeito começa a perceber
que não precisa ter formato, que não precisa ter assunto interessante, que pode não saber, que pode falhar, que pode existir sem impressionar. Isso é profundamente terapêutico. O paciente descobre que pode estar ali sem produzir nada e ainda assim ser escutado. Quando o nada começa a virar algo, o não tenho nada para falar não é obstáculo, é material clínico precioso. Ali pode estar uma defesa, um vazio antigo, uma história de não escuta, medo de sentir, medo de ser visto, dificuldade de existir sem performance. A análise transforma isso em experiência. O sujeito começa dizendo que não tem nada e aos poucos encontra palavras para aquilo que nunca pôde ser dito. Não tenho nada, quase nunca é literal, quando o sujeito afirma, hoje não tenho nada para falar. Na escuta psicanalítica, isso não é tomado ao pé da letra. É escutado como formação do inconsciente em negativo. Geralmente há algo difícil de tocar, algo que está sendo evitado, algo que ainda não ganhou representação psíquica, algo que provoca vergonha, algo que ameaça a imagem que o sujeito sustenta de si. O nada é frequentemente uma zona de risco psíquico. Freud já demonstrava que a resistência não aparece apenas como excesso de fala, associações caóticas ou racionalizações. Ela também surge como esquecimento, lapsos, distrações e silêncio. O vazio verbal pode ser uma manobra defensiva. O silêncio como limite do representável. Muitas vezes o sujeito não está mentindo, ele está diante de algo que ainda não foi simbolizado, não encontrou palavras, foi recalcado, foi clivado ou está associado a afetos intensos demais. Bion ajuda a compreender isso quando fala de experiências emocionais que não foram transformadas em elementos pensáveis. O sujeito sente algo, mas não consegue pensar o que sente. Então aparece, não sei, não tem nada, está vazio. O problema não é a ausência de conteúdo, é a ausência de forma psíquica para esse conteúdo. O nada como proteção da imagem do eu. Falar livremente implica risco narcísico. Quando o paciente se aproxima da inveja, dependência, ciúme, ressentimento, desejo de ser cuidado, sensação de fracasso. Isso pode falar o eu ideal que ele sustenta. Dizer não tenho nada pode preservar a imagem de forte, a imagem de resolvido, a imagem de quem não sofre, a imagem de que não precisa de ninguém. O silêncio, então, protege a coesão narcísica. A vergonha como organizadora do silêncio. Muitas vezes, por trás do nada, está a vergonha. Vergonha de sentir o que sente, desejar o que deseja, precisar do outro, não dar conta, ser pequeno. A vergonha paralisa a fala. O sujeito se retrai psiquicamente. O silêncio pode ser o lugar onde o eu tenta não ser visto. A função clínica disso. Na análise, o trabalho não é forçar conteúdo, é sustentar o espaço para que o indizível encontre borda, o vazio seja nomeado como experiência, o paciente possa falar da dificuldade de falar. Quando o sujeito diz eu não sei o que dizer, ele já está dizendo algo fundamental, está mostrando sua relação com o próprio mundo interno. E é isso que se analisa. O caso o não tenho nada pode ser resistência, defesa narcísica, vergonha, contato com o irrepresentável, pobreza simbólica construída ao longo da história, medo de existir sem máscara. Não é falta de material, é material em estado bruto. Na psicanálise, o nada é muitas vezes o contorno de algo que está prestes a nascer na palavra.
O medo de falar bobagem. Muitos pacientes chegam à análise organizados por uma regra interna rígida. Só devo falar se for algo importante, correto, interessante ou útil. Essa regra não nasce na clínica, ela vem da história do sujeito. Frequentemente ele aprendeu desde cedo que falar demais incomoda, sentir demais é exagero, pensar diferente é errado. Expor dúvidas é fraqueza, ser confuso é ser inadequado. Então ele constrói um filtro psíquico constante. Antes de falar, o pensamento passa por um julgamento. Isso presta? Isso é inteligente? Isso faz sentido? Isso me deixa mal visto? Esse filtro é o oposto da regra fundamental da psicanálise. A regra da análise é outra. A associação livre não pede discurso organizado. Pede justamente o que o superego costuma censurar, falar o que vier, mesmo que pareça sem sentido, repetitivo, infantil, contraditório, banal, desconexo, vergonhoso. Freud foi radical nisso. O que parece relevante é muitas vezes o ponto de passagem do inconsciente. O sujeito diz, isso não tem nada a ver, isso é besteira. Nem sei por que estou falando isso. E é exatamente aí que algo se abre. O medo de bobagem é medo de descontrole. O receio de falar coisas soltas não é apenas moral, é estrutural. Falar livremente implica perder a imagem de coerente, abandonar o controle do discurso, mostrar partes não organizadas do eu, deixar aparecer desejos ambivalentes. Isso ameaça o eu organizado. O paciente teme. E se eu falar algo que nem eu sabia que pensava? E se eu me mostrar confuso? E se eu parecer pequeno? O medo de falar bobagem é medo de se encontrar. Supereu e censura interna. Freud descreve a censura psíquica que opera como uma instância clínica interna. O supereu vigia o discurso. Ele diz, isso é feito de sentir, isso não combina com quem você é. Isso não pode ser dito. Resultado, pensamento é cortado antes de virar palavra. O sujeito, então, relata apenas o aceitável, o racional, o socialmente limpo. Mas o inconsciente não se manifesta nesse território higienizado. Ele aparece nas falhas. O nada como efeito da censura. Quando o paciente diz não tenho nada para falar, muitas vezes significa o que vem à mente não passa pela minha censura interna. Então ele prefere o vazio à exposição, mas clinicamente isso é valioso, porque ali se revela o grau de rigidez do superior, o medo de julgamento, a dificuldade de confiar no espaço analítico. O silêncio como proteção. Às vezes, quando o paciente diz não tenho nada para falar, o que está em jogo não é falta de conteúdo, é proteção psíquica. No nível inconsciente, a equação pode ser, se eu falar, algo perigoso pode sair. E o que é perigoso? Pode ser raiva que nunca pôde existir, inveja que ameaça a autoimagem, desejos considerados inaceitáveis, ressentimentos antigos, fantasias agressivas, mágoas que ainda doem, frustração com o próprio analista, pensamentos que o sujeito considera feios, mesquinhos ou imorais. Então, o psiquismo faz uma solução, esvazia o discurso para não correr risco. O campo limpo é uma defesa. O silêncio pode funcionar como uma espécie de asepsia emocional. Nada é dito, nada se desorganiza, nada escapa, nada ameaça a imagem de si. Mas essa limpeza não é saúde psíquica, é controle defensivo. O discurso fica neutro, correto, sem conflito. E justamente por isso não há movimento. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é
contenção. O Winnicott e a inibição do que é vivo. O Winnicott ajuda a compreender isso com profundidade. Quando o ambiente primário não foi suficientemente seguro, a criança aprende algo decisivo. Mostrar o que é espontâneo pode ser arriscado. Então ela desenvolve uma adaptação, esconde impulsos, controla afetos, evita conflitos, modera desejos, suprime reações autênticas. Essa organização vira um modo de existir. Mais tarde, na análise, o sujeito se senta diante do analista e nada vem. Não porque não existe vida psíquica, mas porque ela foi inibida como forma de sobrevivência. Silêncio como continuidade do falso self. Aqui o silêncio se liga ao conceito de falso self. O falso self organiza o sujeito para não incomodar, não ser excessivo, não ser intenso, não ser imprevisível. Então, na sessão, ele oferece um eu organizado, contido, socialmente adequado. Mas o eu vivo, impulsivo, contraditório, desejante, fica fora de cena. O silêncio protege o sujeito de entrar em contato com partes de si que nunca tiveram lugar. O medo não é do analista, é da própria experiência. Importante, muitas vezes, o medo não é do que o analista vai pensar, é medo do que o próprio sujeito pode sentir-se falar. Falar pode aparecer dor antiga, luto não elaborado, raiva contra figuras importantes, culpa, desejo de romper vínculos, sentimentos ambivalentes. Então o silêncio preserva um equilíbrio frágil. Clinicamente, o silêncio diz: aqui há algo vivo demais. Paradoxalmente, quanto mais protegido está o discurso, maior a chance de haver algo psíquico intenso por baixo. O silêncio pode indicar áreas não simbolizadas, afetos não mentalizados, experiências que nunca foram pensadas. O trabalho analítico faz com que o que o trabalho analítico faz com esse silêncio? A análise não invade o silêncio. Ela não força a fala, ela não puxa assunto, porque do ponto de vista técnico, o silêncio já é material. O analista escuta quando o silêncio aparece, depois de que ele surge, com que clima afetivo ele vem, se ele é tenso, vazio, aliviado, defensivo, triste, hostil. O silêncio tem tonalidade, ele é uma formação clínica. Transformar o silêncio em experiência, não em cobrança. Se o paciente sente que precisa render, o silêncio vira vergonha. Mas se o silêncio pode existir sem ser atacado, algo novo acontece. O sujeito começa a perceber: eu estou calado, mas não estou inexistente. Isso é decisivo para quem aprendeu que só existe quando produz algo. Do silêncio defensivo ao silêncio vivo. Há uma passagem importante. Silêncio defensivo evita sentir. Silêncio vivo permite sentir. Silêncio defensivo controla. Silêncio vivo acontece. Silêncio decisivo esvazia. Silêncio vivo contém. Silêncio defensivo protege da dor. Silêncio vivo abre para a experiência. No início, o silêncio é uma barreira. Com o tempo, pode virar um espaço interno. O paciente começa a perceber coisas quando está calado, sensações corporais, imagens, lembranças vagas, emoções que não tinham nome. O silêncio deixa de ser ausência de fala e vira presença de si. O momento em que algo surge, muitas vezes, depois de um silêncio sustentado, o paciente diz: veio uma coisa estranha agora, lembrei de algo nada a ver, nem sei por que pensei nisso. É assim que o inconsciente entra na sessão, não pela fala preparada, mas pelo que escapa quando a defesa relaxa.
O silêncio ensina uma experiência que faltou. Para muitos, a análise é o primeiro lugar onde é possível não performar, não ser interessante, não estar organizado, não saber o que dizer e ainda assim não perder o vínculo. Isso corrige uma experiência primária, a de que só se é aceito quando se é adequado. Conclusão: não ter nada é um acontecimento. Quando alguém diz hoje eu não tenho nada para falar, o analista não escuta falta. Ele escuta resistência, proteção, medo, censura, falso self, áreas não simbolizadas, mas também escuta uma oportunidade, porque é ali que o sujeito pode começar a existir sem roteiro. O que fazer quando não vem nada? A primeira coisa é entender isso clinicamente. Não vir nada já é um fenômeno psíquico, não é falha do paciente, não é falha da análise, é um estado do sujeito naquele momento. E estados também falam. Falar sobre o próprio vazio. Quando o paciente diz não vem nada, ele já começou. Pode falar como é essa sensação, onde sente no corpo, se é um vazio calmo ou angustiante, se parece cansaço, anestesia, confusão ou bloqueio. O vazio deixa de ser buraco e vira experiência. Descrever o que está acontecendo ali na hora. A situação analítica é material clínico. O paciente pode dizer: está estranho ficar quieto aqui. Parece que você está esperando algo. Dá vontade de pegar o celular. Estou com medo de estar desperdiçando a sessão. Isso revela relação com a alteridade, medo de julgamento, necessidade de desempenho, dificuldade de simplesmente estar. Falar do impulso de fugir. Muitas vezes, o não tem nada é seguido por vontade de mudar de assunto, rir, falar de coisas práticas, encerrar logo, dizer que está tudo bem. Esses movimentos mostram a defesa atuante ao vivo, o que quer escapar quando surge a vontade de sair dali. Nomear o medo que aparece no silêncio. O silêncio frequentemente encobre fantasias como: se eu falar, posso perder o controle. Você pode me achar ridículo. Isso é feio demais para dizer. Melhor não mexer nisso. Quando o medo é nomeado, a defesa começa a afrouxar. O pensamento: isso aqui não está funcionando. Essa frase é preciosa clinicamente. Ela pode revelar dificuldade com processos lentos, necessidade de resultado rápido, repetição de desistências antigas, frustração com não saber. Ou seja, a análise está funcionando justamente ali. O paradoxo central: quanto mais o sujeito tenta ter algo relevante para dizer, mais ele se afasta do inconsciente. O inconsciente aparece no que não foi planejado, no que escapa, no que surge do desconforto. O vazio é muitas vezes a antessala do que nunca pôde ser dito. O papel do analista nesse momento. O analista sustenta o espaço, não invade, não entretém, não apressa, não transforma a sessão em conversa social. Ele oferece algo raro, um lugar onde o sujeito pode não saber e não ser abandonado por isso. Quando alguém diz na análise não tenho nada para falar, isso pode significar algo está se aproximando, uma defesa está cansando, um afeto está prestes a emergir, uma parte ainda sem linguagem está pedindo espaço. O nada é muitas vezes o momento exato em que o sujeito está mais perto de si. E a clínica começa onde o discurso falha. Às vezes, o vazio é a própria questão. Nem sempre o sofrimento chega como sintoma ruidoso. Em muitos sujeitos de hoje, ele aparece como o empobrecimento da vida psíquica.
Não é excesso de conflito neurótico clássico, é retratação do mundo interno. O discurso vem assim: não sinto nada, tanto faz, nada me empolga, é tudo meio igual, não sei o que eu quero. Isso não é indiferença verdadeira, é anestesia psíquica. O vazio como defesa contra o excesso. Paradoxalmente, o vazio não nasce da falta de afeto, nasce do excesso de afeto que não pôde ser simbolizado. Quando a experiência emocional foi intensa demais, precoce demais, solitária demais, não acolhida pelo ambiente. O psiquismo encontra uma saída radical: reduzir a sensibilidade. É como se dissesse: se sentir dói demais, melhor não sentir. O sujeito não perde só a dor, perde também o desejo, a vitalidade, a curiosidade, o entusiasmo. A defesa é eficaz e devastadora. O Winnicott e a desativação do viver. O Winnicott ajuda muito aqui. Quando o ambiente falha de forma significativa, a criança aprende algo crucial: mostrar o que é vivo por dentro pode ser perigoso ou inútil. Então ela se adapta, surge o funcionamento baseado em falso self, conformidade, adequação externa, vida funcional, mas pouco sentida. O resultado na vida adulta é essa fala: eu faço as coisas, mas é como se eu não estivesse lá. Não é falta de psiquismo, é psiquismo desativado para proteger o núcleo verdadeiro. O vazio como solução de sobrevivência. É fundamental mudar a leitura clínica. O vazio não é fracasso do sujeito. Foi, em algum momento, a melhor solução disponível. Ele permitiu não enlouquecer, não desmoronar, não entrar em colapso afetivo. Só que a solução vira prisão. O que salvou depois empobrece. Porque não sei o que quero é tão central. O desejo só se forma quando a vida emocional pôde circular. Se sentir foi perigoso, desejar também é, porque desejo implica depender, se frustrar, se expor, arriscar, perder. Então o sujeito se organiza numa zona neutra. Não quero muito nada, é uma tentativa de ficar fora do campo do sofrimento, mas também fora do campo da vida.